Boa noite, meu nome é doutora Raquel, sou do interior de São Paulo e esse é o segundo vídeo sobre a leitura desse livro tão importante para nós que trabalhamos na advocacia com servidores públicos. É o Direito Administrativo Descomplicado, de Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, versão 27, estou na página 275, que fala sobre os deveres e poderes administrativos. Falamos aí sobre noções introdutórias do dever e poder administrativo e começamos dos deveres administrativos falando do poder, dever de agir, dever de eficácia, dever de probidade, dever de prestar contas. Agora falamos dos poderes da administração pública, iniciando com a conceituação do professor José dos Santos Carvalho Filho, que conceitua poderes administrativos como conjunto de prerrogativas de direito público que a ordem jurídica confere aos seus agentes administrativos, para fim de permitir que o Estado alcance os seus fins. Então, essa é a finalidade do direito administrativo pelo ponto de vista estatal. Os principais poderes administrativos comumente descritos pela doutrina serão analisados a seguir. Então, continuando essa leitura, começamos no 3.1, que fala sobre o poder vinculado. O denominado poder vinculado é aquele que dispõe a administração pública para a prática de atos administrativos, em que é mínima ou inexistente a sua liberdade de atuação, ou seja, é o poder de que ela se utiliza quando pratica atos vinculados, ou seja, esse aqui um parênteses meu, de que a administração pública só pode fazer aquilo que a lei determina, ao contrário do particular, em que o particular tem a liberdade, pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, enquanto, ao contrário disso, a administração pública tem esse poder vinculado, em que só pode fazer aquilo que está previsto em lei. Em relação aos atos vinculados, não cabe à administração pública tecer considerações de oportunidade e conveniência, nem escolher o seu conteúdo. O poder vinculado apenas possibilita à administração pública executar o ato vinculado nas estritas hipóteses legais, observando o conteúdo rigidamente estabelecido na lei. É aquela coisa capciosa, legal, é aquilo que está na lei, é aquilo que é para seguir. Cabe anotar, para sermos precisos, que o poder vinculado é o fundamento também dos atos discricionários. Então, repetindo, o poder vinculado é o fundamento dos atos discricionários. Cabe anotar, para sermos precisos, que o poder vinculado é o fundamento dos atos discricionários. Quanto aos elementos vinculados destes, a saber, a competência, a finalidade e a forma. Existem divergências doutrinárias sobre serem a forma e a finalidade requisitos de validade sempre vinculados a qualquer ato administrativo. Tais questões não interessam a presente exposição. Essas não interessam à presente exposição. Estão detalhadas nos tópicos específicos do capítulo relativo aos atos administrativos. Portanto, na edição de um ato vinculado, o agente administrativo tem respaldo somente no poder vinculado, na prática de ato discricionário. A administração pública exerce o poder discricionário e também o poder vinculado. Então, ela tem em contrapartida do poder discricionário. O poder discricionário, ele está fundado no poder vinculado. Na prática de um ato discricionário, a administração pública exerce o poder discricionário e também o poder vinculado.
É fácil constatar que é assim que o poder vinculado não é exatamente um poder, mas sim um dever da administração pública. Quando pratica um ato vinculado, ou quando observa os elementos vinculados de um ato discricionário, a administração está muito mais cumprindo um dever do que exercendo uma prerrogativa. A fim de confirmar a asserção de que se vem aduzir, basta anotar que, no caso de um ato vinculado, quando a administração verifica estarem presentes pressupostos de sua edição, ela é obrigada a praticá-la, não dispondo de qualquer poder para se abster de atuar ou deixar de observar estritamente o conteúdo do ato, objetivamente descrito na lei de regência. Tal quadro, a toda evidência, não se coaduna com a ideia de verdadeiro poder. Por uma questão de tradição, entretanto, ainda utilizamos nessa obra a expressão poder vinculado. Então, falamos aqui do poder vinculado, que é aquele que está rigidamente estabelecido em lei. Prerrogativa da administração pública. Não é prerrogativa aqui, né? Não é prerrogativa, mas é um dever. Não é uma prerrogativa, é um dever. Poder discricionário. Poder discricionário é o conferido à administração para a prática de atos discricionários e sua revogação. Ou seja, é aquele em que o agente administrativo dispõe de uma razoável liberdade de atuação, podendo valorar a oportunidade e a conveniência da prática do ato, quanto ao seu motivo e, sendo o caso, escolher dentro dos limites legais o seu conteúdo ou objeto. O poder discricionário tem como núcleo a autorização legal para que o agente público decida, nos limites da lei, acerca da conveniência e da oportunidade de praticar ou não um ato administrativo e, quando for o caso, escolher o seu conteúdo. Dito de outro modo, o núcleo essencial do poder discricionário traduz-se no denominado mérito administrativo. Trata-se efetivamente de um poder conferido pela lei à administração pública diante de um caso concreto. A administração, nos termos e limites legalmente fixados, decidirá, segundo aos seus critérios de oportunidade e conveniência administrativas, a conduta dentre as previstas em lei, mais condizentes com a satisfação do interesse público. Observe-se que também tem um fundamento no poder discricionário a revogação dos atos discricionários que a administração pública tenha praticado e que, num momento posterior, passe a considerar inoportunos ou inconvenientes. Cumpre enfatizar que somente pode revogar o ato administrativo a própria administração pública que o tenha praticado. Assim, o Poder Judiciário nunca poderá revogar um ato administrativo praticado pelo Poder Executivo, ou pelo Poder Judiciário, ou pelo Poder Legislativo. Porém, quando estiver atuando como administração pública, o Poder Judiciário, e só ele, poderá revogar os atos administrativos discricionários que ele mesmo tenha editado. Entenderam? É relevante registrar que no Brasil a doutrina administrativista mais moderna, a nosso ver, hoje é majoritária. Identifica a existência de discricionariedade não só quando a lei expressamente confere à administração pública o poder de decidir acerca de oportunidade e conveniência de praticar um determinado ato. Para essa corrente, a qual nos filiamos, esse livro aqui, a discricionariedade ou a possibilidade de atuação discricionária também
quando a lei utiliza denominados conceitos jurídicos indeterminados na descrição hipotética do motivo em que enseja a prática do ato administrativo. Portanto, segundo essa corrente, hoje dominante na nossa doutrina, existe discricionariedade quando A e B. Quando a lei expressamente dá à administração pública liberdade para atuar dentro dos limites bem definidos, são as hipóteses em que a própria norma legal explicita, por exemplo, a administração poderá prorrogar determinado prazo por até 15 dias, ou é facultado à administração, a seu critério, conceder ou não determinada autorização, ou que no exercício do poder disciplinar ou de polícia administrativa, o ato a ser praticado poderá ter o objeto, conteúdo, a esta ou aquela sanção, e assim por diante. E B. Quando a lei emprega conceitos jurídicos indeterminados na descrição do motivo determinante na prática de um ato administrativo e, no caso concreto, a administração se depara com uma situação que não existe possibilidade de afirmar com certeza se o ato está ou não abrangido pelo conteúdo da norma. Nessas situações, a administração, conforme o seu juízo privativo e oportunidade e conveniência administrativas, tendo em conta o interesse público sempre, em tese, sempre, decidirá se considera ou não o fato como enquadrado no conteúdo do conceito indeterminado, empregado no descritor da hipótese normativa, e conforme essa decisão praticará ou não o ato previsto no comando legal. Tratamos detalhadamente das hipóteses em que resulta configurada a possibilidade de atuação discricionária pela administração pública no capítulo relativo aos atos administrativos, especificamente no tópico acerca dos atos discricionários, ao qual remetemos o leitor o intuito de evitar uma duplicidade despicienda de informações. Por derradeiro, é oportuno reiterar que mesmo os atos discricionários apresentam-se vinculados. Mesmo os atos discricionários apresentam-se vinculados à estrita previsão em lei, quanto aos requisitos de competência, finalidade e forma, com a ressalva que há divergências doutrinárias estudadas no capítulo relativo aos atos administrativos, quanto à afirmação de que os elementos de forma e finalidade sejam sempre vinculados a qualquer ato administrativo. Limites ao poder discricionário. O poder discricionário tem como limites, além do próprio conteúdo da lei, os princípios jurídicos administrativos, sobretudo a razoabilidade e a proporcionalidade, os quais decorrem implicitamente do postulado do devido processo legal em sua acepção substantiva. A extrapolação dos limites legais, assim como a atuação contrária aos princípios administrativos, configura arbitrariedade, que é sempre sinônimo de atuação ilegal. O poder discricionário implica em liberdade de atuação administrativa, sempre dentro dos limites expressamente estabelecidos na lei ou dela decorrentes. Se uma lei prevê, por exemplo, a possibilidade punitiva de uma atividade por um mínimo de 30 e um máximo de 90 dias. Claro que esta suspensão por 100 dias será puramente arbitrária. Não sendo cabível, então, cogitar a utilização do poder discricionário, e sim pura ilegalidade e abuso de poder. O ato será nulo,
por vício de objeto, uma vez que a lei não prevê a possibilidade de o ato ter como conteúdo a suspensão pelo prazo de 100 dias. Então, mesmo os atos discricionários devem estar em lei, previstos em lei, devem ser vinculados. Não é porque é discricionário que ele não precisa obedecer à lei. Deve-se ter em mente de que um ato discricionário ilegal ou ilegítimo poderá, como qualquer ato ilegal, ser anulado, tanto pela administração pública que o praticou, tanto como pelo Poder Judiciário, o que não pode ser apreciado pelo Judiciário no exercício de sua função jurisdicional. É o mérito administrativo, que consiste justamente na atividade valorativa de oportunidade e conveniência que levou o administrador a praticar o ato, e, se for o caso, escolher o objeto dentro dos limites legais fixados ou decorrentes do texto da lei. A doutrina e a jurisprudência atuais enfatizam a necessidade de existirem instrumentos de controle de poder discricionário da administração que permitam o adequado delineamento de seus legítimos limites, evitando o indevido uso de discricionariedade administrativa como o manto protetor de atos que, embora praticados com o fundamento de discricionariedade, revistam indiciosa arbitrariedade. A ideia central é possibilitar um controle judicial mais efetivo dos atos discricionários praticados pela administração pública. Assumem relevo para esse fim os princípios implícitos da razoabilidade e da proporcionalidade, eficazes limitações impostas pelo poder discricionário da administração. Então, o poder discricionário ele deve ver sempre a razoabilidade e a proporcionalidade. Por meio desses princípios, impõe as limitações à discricionariedade administrativa, ampliando-se os aspectos de controle do ato administrativo realizado pelo Poder Judiciário. Então, quem controla os atos administrativos por discricionariedade que são arbitrários é o Poder Judiciário que faz esse controle. É sempre importante frisar que, embora razoabilidade e proporcionalidade sejam princípios utilizados para controlar a discricionariedade administrativa, não se trata de controle de mérito administrativo. Vale dizer que o ato que fira a razoabilidade e proporcionalidade é um ato ilegítimo, não meramente inconveniente ou inoportuno, e deve ser anulado. Não é cabível cogitar a revogação de um ato sob fundamento de que ele seja desarrazoável ou desproporcional. Então, ele não vai falar sobre o mérito, porque a pessoa tem o poder, a pessoa que está investida no seu poder, e sim de ilegalidade, ilegitimidade que causa anulação do ato, desproporcional ou desarrazoado.